Olá pessoal, professor Carlos, professor do GRAN Cursos Online, professor de Física. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês mais uma aula, tá? Aula de espelhos planos e também aula de espelhos esféricos, certo? Assunto muito importante, muito relevante para a sua prova, tá? Quando a gente fala de espelhos planos, o pessoal já tem aquela coisa do tipo, isso é muito fácil, tá? E aí o espelho plano, por exemplo, na minha casa eu tenho um espelho e aí eu consigo resolver qualquer tipo de questão já somente tendo um espelho dentro da minha casa, né? Mas galera, não é bem assim. Tem que tomar cuidado, tá? Com cada detalhe. Por exemplo, quando uma imagem se movimenta em relação ao espelho e o que acontece em relação ao objeto? Por exemplo, se eu aproximar do espelho, o que acontece em relação da imagem em relação ao objeto? Esses detalhes, essas coisinhas, a gente vai ver aqui, tá? Além disso, eu vou falar também um pouco de reflexão, que é totalmente ligada ao quê? À parte de espelhos. Então, galera, preste muita atenção, anote cada detalhe, vou tentar passar bizus aqui para você anotar direitinho aí, beleza? E coisas que provavelmente vai estar na tua prova e a banca sempre cobra, tá? Seja ela CESP, seja ela IDECAN, seja ela concursos militares, vestibulares, esse assunto é muito importante, sempre aparece. Então fica ligado aí, preste atenção, tá? E anota cada detalhe, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos aqui, acompanha comigo no slide que a gente tem para hoje. Vou falar da óptica espelhos planos, certo? E aí aqui dentro eu vou falar um pouco da reflexão da luz, construção de imagem no espelho plano, que é importante, campo visual, associação de espelhos planos e translação e rotação de espelhos, tá? Pessoal, cada assunto desse aqui é muito importante. Cada assunto desse aqui eu trouxe uma questão também para que a gente possa trabalhar e ver como a sua banca pode cobrar, tá certo? Vamos lá, vamos falar um pouco de reflexão aqui de espelhos. Próximo slide aqui que nós temos reflexão de espelhos, reflexão sofrida pela luz é regida por duas leis. Então guardem isso. Se falou de reflexão, sempre haverá duas leis, chamadas de leis de reflexão. É óbvio, né? Se eu estou falando de reflexão da luz, eu vou falar de leis de reflexão. E aí, qual é a situação aqui? Eu tenho uma situação hipotética. Considere um raio luminoso que chega à superfície refletora, chamado de raio incidente. Então, vamos lá. Aquele raio que chega sobre a superfície, ele vai incidir sobre a superfície. No ponto de incidência, traçamos uma reta imaginária perpendicular a essa superfície, chamada de reta normal. Então vamos lá, reta normal vai ser uma reta imaginária sempre perpendicular a uma superfície refletora. O raio que continua no meio inicial de propagação, após ser refletido na superfície, é chamado de raio refletido. Então aqui, ó, considere I o ângulo entre o raio incidente e a normal, e a superfície como ângulo de incidência. E R, ângulo entre o raio refletido e a normal, que vai ser o ângulo de reflexão. Então, o ângulo de incidência vai ser sempre anormal, o raio incidente com a normal, e o ângulo refletido vai ser sempre o anormal com o raio de reflexão. O que a gente tem aqui, ó? Preste muita atenção para você não errar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o raio incidente, vai incidir sobre a superfície refletora. E aqui está o raio refletido, tá vendo? O que eu fiz aqui? Tracei uma reta normal. Aqui está a reta normal e a reta normal, ela sempre fará 90 graus com a superfície refletora, tá? E aí, galera, o que eu tenho aqui, ó? O ângulo I, como eu falei anteriormente, é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. E o raio R, que vai ser o raio refletido, certo? Então aqui vai ser o ângulo refletido, que vai ser sempre o ângulo com o raio R, que é o raio refletido, e a minha normal. E aí o que eu tenho que guardar? Isso aqui é importante pra caramba, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Leis da reflexão e só é apenas duas. RI, N e RR. O que é isso, professor? RI é o raio incidente, N vai ser a minha reta normal e o RR vai ser o raio refletido. São coplanares, tá? Estão sempre contidas no mesmo plano. Então vamos lá. Se os três aqui são coplanares, é sinal que eles pertencem ao mesmo plano. Já a segunda lei, o que ela diz? Os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão são sempre congruentes. Professor, não entendi nada.
congruência, galera, na matemática aqui pra gente vai ser a igualdade. Ou seja, esse ângulo I vai ser igual ao ângulo R. Então, I é igual ao ângulo R. Isso aqui é importante pra caramba, hein? Não se esqueçam disso aqui jamais, ok? E aí o que a gente tem que lembrar? Que na reflexão da luz, qual é a situação? A gente tem a primeira figura aqui, uma reflexão chamada de especular, tá? Ou também regular. Tá aqui, ó. Os raios obedecem, galera, aquelas duas situações. Que duas situações? As duas leis, tanto a primeira quanto a segunda. Já que na segunda situação, tá vendo aqui? Eu vou ter a reflexão difusa ou a regular. Para você guardar esse nome aqui, ó, pensa comigo. Confusa, não é isso? Ora, o raio está incidindo sobre a superfície e como é que ele está sendo refletido? De maneira totalmente desregular, certo? Então é algo irregular, tá? E é uma perguntinha básica. As duas leis da reflexão valem na reflexão difusa? Então a primeira lei, deixa eu voltar aqui, ó, que é as três retas coplanares que pertencem ao mesmo plano, e a segunda lei, os ângulos são iguais. Serve para esse caso aqui? Galera, com certeza não. Tá ok? Certo? E aí, vamos lá. O que é uma superfície difusa e o que é uma superfície refletiva? Vamos lá. Uma superfície regular, eu posso considerar, por exemplo, como espelho, que vai ser o nosso estudo de hoje. Que é o quê? Que ela vai obedecer tanto à primeira quanto à segunda lei. Professor, e uma superfície irregular? Ora, por exemplo, eu posso pensar no piso, certo? Por exemplo, a cerâmica. Você consegue jogar raios de luz até ele, mas ele não chega de forma regular até os nossos olhos, certo? Professor, como é que se daria então a regular? Numa superfície lisa, por exemplo. Ora, se eu tiver uma superfície polida, vamos supor aqui, ó, eu tenho aquele mármore ou então eu tenho um porcelanato bem polido, a gente coloca aquela resina e deixa bem polido. O que vai acontecer? Eu consigo, galera, através daquele piso, enxergar a minha imagem perfeitamente. Se isso é feito, é sinal que aquela superfície é o que? Regular. Então, ela vai obedecer tanto à primeira quanto à segunda lei da reflexão. Agora, um piso qualquer, eu consigo olhar através do piso e ver o meu rosto? Não consigo, galera. Então aí eu vou ter o quê? Eu vou ter raios incidindo até essa superfície e saindo de maneira irregular e não permite que eu consiga ver uma imagem perfeitamente, ok? Então cuidado com isso, superfície regular e a superfície difusa, que é a irregular, tá ok? A regular, não esquece, é especular, ok? Guarda isso com carinho, porque isso é questão de prova, tá ok? Isso já sublinha isso daí e deixa guardadinho. Vamos lá, continuando aqui no slide. Construção de imagens, tá? Então, dentro do espelho plano, como é que a gente vai construir a imagem? Os raios refletidos pelo espelho foram traçados levando-se em conta as leis da reflexão. Pessoal, já falei para você então que o espelho vai ser então uma superfície irregular. Se o espelho é uma superfície irregular, então vai obedecer, certo? As leis da reflexão, tanto a primeira quanto a segunda, tá? O espelho plano então vocês vão ver que é uma maravilha, diferentemente do espelho esférico, tá? Mas vamos com calma, vamos falar de primeiro de espelhos planos. Vamos lá, segue comigo aqui no slide. Os raios refletidos pelo espelho não se cruzam, portanto, são divergentes. Professor, são divergentes, galera. Repare aqui, ó. Tá aqui o objeto. O raio vai incidir aqui, tá vendo? No espelho. Saiu. Aqui o refletido. Olha o outro aqui, ó. Bateu no espelho, saiu. Pessoal, olha para isso aqui. Eles jamais se encontrarão aqui, ó, no meu mundo real, certo? Então aqui é o meu mundo real. Por que meu mundo real? Porque é exatamente onde eu me encontro, tá? Professor, então onde eles vão se encontrar? O que eu preciso fazer, galera? Eu preciso fazer isso, ó. Assim, devemos traçar o que chamamos de prolongamento dos raios refletidos, tá? Galera, sempre será prolongamento dos raios refletidos, tá? O pessoal confunde muito e aí acaba misturando de prolongar os raios incidentes. Não, galera. Sempre você vai prolongar os raios refletidos, seja ele aqui em espelhos planos, seja ele em espelhos esféricos. Então fique esperto com isso, tá ok? Vamos lá, continua aqui, ó. Um segmento de reta na direção do raio refletido e no sentido oposto a ele. Calma aí. Não entendi nada, professor. Vamos lá, deixa eu apagar aqui.
Vamos melhorar aqui, ó. Quem são meus raios refletidos? Tá aqui, ó. RR e RR. Tem o verde, tem aqui o laranjinha, tá? Eu olho para cá, eles não vão se encontrar, ó, porque eles são divergentes, tá? Então não se encontram. O que vai acontecer? Eu preciso prolongar esse raio para cá, ó. Então vou pegar aqui o raio refletido, prolongo aqui e acho o ponto em comum. Que ponto é esse? É o ponto de encontro. Ora, esse ponto de encontro vai ser exatamente aonde está representado quem? A imagem que está aqui do meu objeto. Tá certo, galera? Então aqui está a imagem I do meu objeto O, ok? E aí a gente vai ver mais para frente que esse tipo de imagem aqui, ó, é formada após o espelho, vai ser uma imagem virtual, porque a imagem está formada dentro do espelho, tá? Vamos ver? Toda a imagem de um objeto real, objeto então vai ser real, formada por prolongamentos de raios refletidos que a gente acabou de fazer, é chamada de imagem o quê? Virtual. Então vamos lá. Se o rapaz está aqui e meu objeto está aqui, o lado de cá é real. Então, após o espelho, dentro do espelho, a imagem vai ser o quê, galera? Virtual. Então, se está do lado esquerdo, vai ser virtual. Se está do lado direito, juntamente com o objeto, vai ser real. Então, está junto com o objeto real. Se está dentro do espelho, vai ser o quê? Virtual, tá? E aí você tem que tomar cuidado que representação de espelho plano pode ser da seguinte maneira, tá? Pode ser assim, ó. Eu posso desenhar uma reta. E aí vou botar o meu eixo aqui, meu eixo óptico, ó. Pronto. Coloquei o espelhinho aqui para trás. Aonde vai estar a superfície refletora? Do lado de cá. Então aqui será refletora. E a parte de trás? Vai ser a parte de trás do espelho. Então a imagem vai se formar onde? Aqui, ó. Então desse ponto aqui, ela vai ser o que? Virtual. Certo? Já do lado de cá na refletora, que é onde está apontado o meu espelho, ela vai ser real. Tá ok? No caso da minha imagem. E aí só atentar para esses espelhinhos aqui, ó. Para onde esse espelhinho estiver voltado, vai ser a parte interna do espelho. Tá ok? Cuidado com isso. Tá? Então aqui o item 1, a imagem é sempre virtual. Guardem isso, espelho plano só faz um tipo de imagem que ela é virtual. Tá? O objeto e a imagem estão sobre uma linha perpendicular ao espelho, ou seja, aqui, ó, se eu traçar uma linha aqui, ó, perpendicular ao espelho, sempre fazendo 90 graus, já está aqui, ok? E aí, ó, o objeto O e a imagem I, em cima o quê? Dessa linha perpendicular, certo? E, ó, e a distância entre o objeto, que está aqui, ó, é igual à distância da imagem até o espelho. Então, DI é igual a DO. Então, eu posso botar aqui, ó, que DO é igual a DI. Pessoal, muito cuidado com isso, tá? No espelho plano, vamos lá, eu só vou formar um tipo de imagem. Ela vai ser virtual, porque ela é formada dentro do espelho, tá? A imagem vai ter o mesmo tamanho que o objeto, tá? Não tem como a imagem ser maior ou menor do que o objeto em frente ao espelho plano, e a distância entre a imagem e o espelho até o objeto será a mesma. Se eu estou a 5 centímetros do espelho, a minha imagem também estará a 5 centímetros de quem? Do espelho, tá? E aí eu posso até brincar que eu estou, por exemplo, ó, se eu estiver a 5 centímetros do espelho, a imagem vai estar a 5 centímetros. Então, o objeto estará a 10 centímetros de quem? Da imagem, que vai ser 5 até o espelho, mais 5 do espelho até quem? Até a imagem, certo? Continua aqui comigo no próximo slide, vamos lá. Ó, a ideia de construção aqui, ó, cuidado com isso. Alguns exemplos de vertical, horizontal e inclinado, tá? Eu tenho aqui, ó, um espelho, onde de um lado eu tenho o objeto e aqui eu tenho a imagem, certo? E aí, pessoal, como eu falei, a distância entre a imagem e o objeto vai ser a mesma. Isso já foi questão de prova, tá? Olha aqui, ó, se o espelho é um espelho plano, a distância da cabeça aqui até o espelho tem que ser a mesma a distância da imagem até o espelho. A distância desse quadradinho vermelho até o espelho, reparem, tem que ser igual até aqui. Da parte de baixo também tem que ser igual, tá certo? Detalhe, a imagem tem o mesmo tamanho, então LI é igual a LO, e ó, a altura HO é igual a HI, então eu posso colocar aqui, HO é igual
HI, certo? Eita, HI. Aqui, ó, outro exemplo. A imagem agora, o objeto agora está deitado. Reparem, a distância da parte vermelha até o espelho é igual à distância do espelho até a parte vermelha, da parte verde ao espelho é igual também. Então, esse pedaço aqui é igual a esse e esse pedaço é igual a esse, tá? Se o espelho estiver inclinado, olha aqui, ó, é só você fazer o seguinte, essa distância daqui até o espelho tem que ser igual à distância desse ponto aqui até quem? Até o espelho. Só isso, galera, tá? Já teve questão assim de prova, é a questão que a gente não pode perder, tá certo? Vamos lá, continuando aqui, campo visual do espelho. Pessoal, cuidado com isso, tá? Professor, em qualquer ponto que eu estiver, eu consigo enxergar a imagem? Pessoal, não, tá? Para isso que vai existir o campo visual. Existirão algumas áreas que a gente não consegue enxergar o quê? A imagem. Você pode fazer esse teste na tua casa, por exemplo. Você pode ficar à frente do espelho, certo? No espelho seu plano, tá ok? E aí você pede uma pessoa para pegar uma bola, um objeto. E aí começar a pegar esse objeto e mudar de lugar. Vai chegar em um dado momento que você não consegue mais o quê? Enxergar esse objeto. Por quê? Porque ele já está fora do seu campo visual, tá? E aí como é que eu consigo identificar se o objeto, né, ou a imagem está dentro do campo visual? Vamos lá. Preste atenção aqui comigo que a gente vai entender. Esse campo pode ser encontrado traçando-se raios incidentes, originados do objeto e os respectivos raios refletidos das duas extremidades do espelho, tá? Então, sempre nas duas extremidades, aqui que mora o segredo, tá? A região azul, compreendida entre o espelho E e os dois raios refletidos, RR, representa o campo visual do espelho para o objeto O da figura. Então, o que eu estou dizendo aqui, galera? Vamos lá. Ó, aqui está o objeto e aqui está a imagem, certo? A distância entre o objeto e o espelho é igual da imagem ao espelho. Professor, mas aqui embaixo não tem espelho. Pessoal, aqui vai ter o prolongamento do espelho, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos traçar aqui o raio até uma extremidade do espelho, traçar o outro raio também até a extremidade do espelho. Tá? E aí, o que eu vou ter? Fazendo aqui, ó, o que a gente viu anteriormente, que é a primeira e segunda linha de reflexão, traçando aqui a normal. Aqui eu vou ter o ângulo de incidência, igual ao ângulo refletido. Vou ter o raio refletido. Aqui também, ó, traça a minha normal, que faz 90 graus com o espelho. Ó, ângulo de incidência é o refletido. E aqui está o raio refletido, tá? Então, vamos lá. Qualquer pessoa que estiver dentro dessa área azul aqui, ó, consegue enxergar essa imagem I aqui, tá? Desse objeto. É isso mesmo, professor? É. Agora, se a pessoa estiver aqui fora, vamos lá, vamos supor que no ponto A ou no ponto B, ela não vai enxergar o que, galera? Essa imagem I aqui. Então, o campo visual é só isso, ó. Campo visual eu só preciso traçar dois raios. Aonde? Em cima das extremidades, ok? A extremidade de quem? Do espelho. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou olhar ali, entre os raios refletidos, o campo que vai ficar. Naquela região ali, eu consigo chegar à imagem, tá? Aonde ela se encontra. E aí você pode perceber que a imagem e o objeto, elas não estão perpendicular ao espelho, e sim ao prolongamento, tá? Então, professor, quer dizer que se eu pegar um objeto e colocar um pouco mais à esquerda no espelho, e aí eu consigo enxergar ele ainda? Sim, galera, você consegue, ok? Vamos lá, continua aqui comigo, vamos aqui. Associação de espelhos planos. Pessoal, importante, tá? Professor, como assim é importante? Vamos lá. Associação de espelho, galera, eu preciso saber o quê? Qual vai ser a quantidade de imagens que eu vou conseguir produzir com o quê? Com os 2 ou 3 espelhos juntos. Nesse caso aqui, a gente vai fazer com 2 espelhos, tá? Conforme a gente tem uma angulação entre os espelhos, e aí eu tiver um objeto ali entre os 2 espelhos, o que vai acontecer? Eu vou produzir várias imagens, tá? Professor, mas como isso é possível? Como é que eu vou produzir várias imagens só com 2 espelhos? Pessoal, a ideia é bem simples, tá? Você colocou um objeto ali. Um espelho vai o quê? Vai ter uma imagem e o segundo espelho vai ter uma segunda imagem desse mesmo objeto. Porém, o que acontece? A imagem desse primeiro espelho aqui, ó, ele vai passar a ser objeto do segundo. Galera, a imagem que está aqui dentro
passa a ser objeto para o segundo, e a imagem desse aqui passa a ser objeto para esse. Então você começa a conjugar várias imagens. Então é aquela ideia de ter o quê? Várias imagens daquele mesmo objeto, tá? E aí conforme você vai abrindo e vai fechando o espelho, você consegue produzir esse tipo de imagem. Por exemplo, se eu pego o espelho e coloco ele a 180 graus entre os dois, quantas imagens você vai produzir? Olha, apenas uma. Ok? A gente vai ver isso, consegue provar. Agora, se eu consigo colocar 90 graus, quantas imagens eu vou produzir? Vocês vão ver que a gente consegue produzir 3 tipos de imagens. E assim eu posso ficar brincando com a abertura do quê? Dos meus espelhos. Vamos ver aqui, ó, vem comigo. Qual é a ideia? Quando dois espelhos é 1 e é 2, então deixa eu ver aqui, ó, é 1 e é 2, aqui é o primeiro e aqui é o segundo. São postos a frente em um segundo ângulo θ em graus, a imagem I1 de um objeto O formada pelo espelho A1 se comporta como objeto para o quê? O prolongamento do espelho A2 e vice-versa. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Assim, os dois espelhos produzem múltiplas imagens. Professor, tá, e aí, como é que eu vou saber a quantidade de imagens que o meu objeto vai formar dependendo da angulação do espelho? Complicado, né? E aí, galera, mora o perigo, por quê? Porque quando isso cai na prova, muita gente se perde, muita gente erra, tá? Às vezes a pessoa quer contar quantas imagens, pessoal, não é possível. Não tem como contar somente com angulação. E aí a gente já tem um bisurado aqui, ó, a formulazinha. Vem cá comigo, ó. A quantidade de imagens que vai ser N vai ser sempre igual a 360 graus, que é a angulação total, certo? E uma volta completa sobre θ menos 1. Professor, então eu posso utilizar sempre essa mesma fórmula para achar o número total de imagens? Sim, tá? Então 360 graus sobre θ menos 1, tá ok? E aí, qual é a ideia aqui? O θ tem que estar em graus, tá? E professor, por que esse menos 1 aqui, galera? Porque eu tenho que tirar o meu objeto. Porque nessa contagem, quando eu coloco 360 sobre θ, eu também estou contando com o objeto. Na verdade, o objeto é apenas objeto, não é a imagem de ninguém, tá? Por isso que eu vou fazer o quê? Tirar esse menos 1 aqui, tá? E aí eu tenho aqui um OBS, ó. Para θ igual a 90, temos 3 imagens. E aí o que eu vou fazer? 360 sobre 90, que é a fórmula menos 1. Olha aqui, ó. 360 dividido por 90, menos 1. Então aqui é o meu N, certo? Corta zerinho com zerinho, 36 dividido por 9 dá 4, menos 1 dá quanto? Dá 3, galera. E aí ela vai formar quantas imagens? Como eu falei anteriormente, 3. Elas estão representadas na figura a seguir. Olha que bizu, ó. Objeto, aqui está a imagem 1, aqui está a imagem 2. E essa imagem aqui, ó, ela vai ser o quê? Ela é produzida dessa imagem 1 e dessa imagem 2. Esse cara passou a ser objeto para esse e esse cara passou a ser objeto para esse aqui, tá? Então guardem isso aí. Aqui estão as 3 imagens. 1, 2, 3. Tá certo? Cuidado que isso aqui é importantíssimo, tá certo? Vamos lá, continuando aqui, ó. Translação de espelhos e objetos. Cuidado com isso aqui, galera. Considere um objeto colocado a uma distância D de um espelho E. Se o objeto for deslocado a uma distância D, sendo aproximado ou afastado do espelho com velocidade constante V, a sua imagem se desloca com a mesma quantidade, tá? Aqui é a ideia, ó. Vamos lá. Vamos entender isso aqui, ó. Qual é a ideia? Pensa você na frente do teu espelho, certo? Então você vai fazer o quê? Você se movimenta em direção ao espelho. O que vai acontecer? A imagem também se movimenta em direção a quem? Ao espelho, certo? Se a imagem faz qualquer outro tipo de movimento, galera, seu espelho aí está condenado, aí tem algo a mais, tem algo diferente aí. Se você anda para frente e a imagem anda para trás, sai correndo que isso não é normal. Então vamos lá. Um passo à frente, a imagem dá um passo à frente. Um passo atrás, a imagem dá um passo para trás, tá? Se você andou X para frente, a imagem tem que andar X para frente, ok? Se você anda com velocidade igual a 20 para frente do espelho, a imagem também vai andar 20 também em relação a quem? Ao espelho. E aí aonde que a banca vai te pegar? Qual vai ser a velocidade em relação entre o objeto e a imagem? E aí, por exemplo, ó, um exemplo que eu dei agora, se eu andei 20 e aí a imagem andou 20, aí letra A, 20. Muita gente erra, tá? Quando eu falo em relação de objeto à imagem,
você vai ter que fazer o quê? Imagine só, como se o objeto estivesse parado e a imagem estivesse andando. Ao invés de ser 20, vai ser quanto, galera? 40, vai ser o dobro, tá? É isso mesmo, professor. Quando você tem a relação entre imagem e objeto, pensa comigo, velocidade relativa. Dois móveis se aproximando, certo? Com a mesma velocidade. Na verdade, eles estão se aproximando com o dobro da velocidade, certo? Por exemplo, se eu tenho um carrinho vindo a 20 e o outro vindo aqui também a 20, na verdade, relativamente entre os dois, certo? Então, entre os dois, a velocidade vai ser 20 mais 20, 40, tá? E essa é a mesma ideia do funcionamento do espelho e a imagem, tá? Como assim? Entre o objeto e a imagem. Quando você tem uma imagem se aproximando a 20, e aí você tem o objeto se aproximando a 20 do espelho, então em relação ao espelho que está parado, a imagem e o objeto, um em relação ao outro, vai estar se movimentando o dobro. Então, nesse caso, 40. Fique esperto com isso, tá? Segue aqui comigo aqui, ó. Vamos lá. A imagem, item 1. A imagem e o objeto se deslocam em relação ao espelho ao mesmo tempo, como eu falei, e na mesma quantidade. Então, se eu andou x, a imagem também anda x. Eles têm velocidade do mesmo módulo v, em relação ao espelho, porém em sentidos opostos. Certo, galera? Então, cuidado com isso. Ó, preste atenção. Se eu tenho aqui, ó, estou caminhando em relação ao espelho que está aqui na frente. Se o objeto está caminhando aqui, ó, a imagem está caminhando para cá, concorda? Então os dois estão se aproximando. Repare, ó, sentidos opostos, um ao encontro do outro, certo? Então cuidado, não é o mesmo sentido. Se isso aqui acontece, cuidado, hein? Sai correndo, galera, sai correndo. Segue aqui comigo, ó. A velocidade da imagem em relação ao objeto, então vai ser quanto? 2v, como eu acabei de falar. Então, a velocidade entre a imagem e entre o objeto vai ser quanto? 2v, tá? E a imagem virtual se desloca em relação ao dispositivo óptico na mesma forma que o objeto. Cuidado com isso, tá ok? Translação de objetos de espelho ainda. Agora, eu vou fazer o que, galera? Vou movimentar o espelho, tá? E aí eu vou manter esse cara aqui parado. Qual é a ideia? Pessoal, o pensamento é o mesmo, tá? Pensa comigo aqui, ó, você está na tua casa e aí você tem aquele espelho portátil, tá? Você fica parado em frente ao espelho, pede alguém para segurar o espelho e para se movimentá-lo aqui, ó, para frente e para trás. O que vai acontecer com a tua imagem, tá? É a mesma ideia, porém você agora vai estar parado. Se o espelho movimentou x para trás, então o espelho em relação a você foi x e o espelho em relação à imagem foi x, porém a imagem em relação a você foi 2x. Certo? De distância. Velocidade, a mesma coisa, tá? Em relação entre o objeto e a imagem, se o espelho andou para trás com 20, tá? Então, na verdade, o objeto e a imagem se movimentaram para trás com quanto? Com 40, que vai ser o dobro, certo? E aí eu posso pensar entre o objeto e o espelho. E entre a imagem e o espelho, vai ser quanto? Vai ser de 20. Então, cuidado com isso, é a mesma ideia. Onde ele vai te pegar vai ser entre o objeto e entre quem? Entre a imagem, tá? Fique muito esperto com isso, fique muito ligado com isso, tá ok? Isso é um item muito importante, isso é um item que pega muita gente na prova, tá? Muitas bancas gostam de colocar questões e aí a gente vai fazer isso e com esse tipo de detalhe, tá? E aí se você faz a questão e você não está atento 100%, pessoal, você vai errar, tá? Você vai deixar passar despercebido que a relação entre o objeto e a imagem será sempre o dobro e que em relação ao espelho ou ao objeto ou em relação à imagem vai ser exatamente aquele valor, tá? A gente vai fazer algumas questões relacionadas a isso, vamos ver como é que as bancas cobram, tá? Cada detalhe, cada ponto, e aí eu vou mostrar para você, ó, fica ligado aqui, tá certo? Pessoal, vamos ficando por aqui nesse momento, tá ok? E aí, tenham bons estudos, tá certo? E eu já volto já, tá ok? 3 minutinhos para eu poder dar uma molhada na garganta e a gente já volta aqui com algumas questões relacionadas a esse assunto. Vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Nada assim... professor, questõezinhas são difíceis e tal. Não, galera. É questão que a gente vai poder entender melhor o que foi passado aqui, tá certo? Vamos lá, vamos com calma. Já a gente já volta.